Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dia, da semana retrospectiva. O espaço que às segundas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, traz-lhe a análise daquilo que foram alguns dos assuntos que marcaram a semana finda. E a última sexta-feira ficou marcada pela abertura do ano judicial feita pelo Presidente da República, que deixou alguns reptos aquilo que é a prestação da justiça ao cidadão e apelou a que, além da melhor prestação, também a expansão daquilo que são os serviços de justiça a nível de todo o país. José Guerreiro, como de costume, comece por si. Muito bom dia. Bom dia. Este hábito mantém-se? Ok, vamos ao desafio. Bom dia aos ouvintes da LAC, a todos os ouvintes, aos colegas do painel, ao técnico, ao Silvio. Iniciei mais uma semana e, de facto, a semana passada foi marcada por abertura do ano judicial, que o setor de justiça é muito importante no nosso país. Digamos mesmo que depois das questões económicas, sei lá, custo de vida, pobreza, inflação, dívida pública, etc. E das questões estritamente sociais, como a saúde e a educação, a justiça reúne o consenso que é um dos setores com mais dificuldades no país, né? Quer dizer, nós temos, de facto, estamos a atravessar uma fase difícil, que todos esperamos seja ultrapassada, com as questões económicas que eu referi, com as questões sociais também apontei, agora com as questões da justiça, que também são no centro das nossas preocupações, né? Embora este setor da justiça não, digamos que possa não ter o impacto que outros têm, não é? Os problemas da justiça afetam cidadãos, né? Afetam empresários e afetam investidores, nacionais e estrangeiros. Portanto, é um setor a que se deve dar muita importância e, felizmente, o Sr. Presidente da República prestigiou o início do ano judicial, como aliás o tem feito, com a sua presença e um discurso, quer dizer, não seria de esperar outra coisa pelo facto da importância que a justiça assume no nosso país. Entrando um pouco mais no fundo das questões da justiça, que aliás, na generalidade, ficaram subentendidas também no discurso do Sr. Presidente da República, eu contaria um pequeno episódio. Eu estava num óbito aqui há algum tempo e no grupo de amigos que estávamos ali num canto, digamos assim, a consolar a família, juntaram-se, né? Porque as pessoas vão se juntando, né? Estavam 2 juízes, 3 advogados e um outro amigo que era ligado aos tribunais. O que eu ouvi nessa conversa, acho que foi das poucas vezes que eu fiquei calado numa conversa, porque eu gosto também de dar a minha opinião. O que eu ouvi nessa conversa informal deixou-me de facto arrepiado sobre o estado da justiça, né? Que aliás ao longo dos anos vem sendo repetido, retomado, com ou sem fundamento na opinião pública, na mídia, né? Portanto, e quando há de facto situações recorrentes que são repetidas é porque algo se passa. E nessa conversa subsaiam questões como a gritante falta de condições de trabalho, né? Falta de instalações, falta de equipamentos, até de consumíveis, falta de funcionários e de formação profissional desses funcionários, normalmente a nível dos funcionários judiciais, são muito importantes no processo de aplicação da justiça, não é? Falta de computadores, etc., né? Até questões mais complexas e profundas, né? Desde pressões externas, né? De caráter político e de caráter económico, até compra de sentenças, promiscuidade, corrupção, nomeações questionáveis, enfim. Foi uma constatação arrasadora e arrepiante para mim, não é? Embora esta conversa, este óbito tenha ocorrido ainda no pré-2017, ainda no tempo do ex-presidente da República, as notícias que nós, entretanto, vamos ouvindo e continuaram a circular, parece que não indiciam melhorias, né? Bem pelo contrário, né? As lutas de ocupação de terrenos, de demolições, que envolvem os chamados, né? E não só chamados, mesmo pobres, mesmo os populares, né? São sempre o elo mais fraco, né? Os populares, quando se ouve na aplicação da justiça ou na não aplicação da justiça, os pobres, os populares ficam sempre o elo mais fraco destas disputas judiciais, né? Onde nos parece que o conhecimento, aquilo que a gente chama comumente na voz corrente do povo, as cunhas, parece serem mais efetivas que os artigos e interpretações das leis, né?
que são muitas, e nós temos muitos advogados e leis no país. Por outro lado, os últimos anos judiciais têm sido marcados, e não podemos escamotear essa situação, por uma das bandeiras eleitorais do Sr. Presidente da República, né? Que é a luta contra a corrupção. Felizmente, o Sr. Presidente da República adotou uma das bandeiras é esta, a luta contra a corrupção. Vínhamos, de facto, de uma situação anterior bastante complexa, não é? Mas estaríamos a mentir se não disséssemos que este processo não tem estado isento de críticas, não é? De largos setores da opinião pública, essa questão da luta contra a corrupção. Por um lado, refere-se à dita justiça seletiva, né? Ligada a familiares e não só do ex-presidente da República, Eduardo dos Santos. Apontam-se a ausência de processos a altos responsáveis ligados à Sonangol, né? Que parece ter sido um dos principais instrumentos de enriquecimento ilícito de alguns, muito poucos angolanos e estrangeiros também. Aponta-se aquilo que a gente que se fala sobre a recuperação de ativos e as dúvidas que isso tem levantado, né? A questão que também marcou uma fase do ano anterior, a inconstitucionalidade do decreto que atribuía aos magistrados 10% dos bens recuperados, né? E que, portanto, foi tornado inconstitucional. A questão de sentenças ainda não transitadas em julgado, mas já executadas, ou seja, já produzindo efeitos, né? E fala-se na venda ou no leilão dos bens do preso, do arguido, agora preso também de São Vicente. Também a idoneidade de alguns dos juízes dos tribunais superiores e não só, né? Com alguns indícios de escândalos, ou pelo menos de circulação de informações de escândalos na praça pública, não é? Enfim, a situação da nossa justiça, de facto, ainda está com muitas dificuldades, e por isso a presença do Sr. Presidente da República, para dar um ânimo, digamos, ao setor e no sentido de apontar metas, parece-me ter sido importante, não é? Fica-nos, portanto, esse discurso, ficam-nos as indicações e as visões acertadas que ele deu, e que esperemos que bastem para começar a alterar o atual estado de coisas, que não é bom. Que pelo menos esse discurso, as linhas mestras, sirvam para começar a alterar o estado de coisas. E eu termino citando exatamente uma frase do Sr. Presidente da República, que há dias no seu Facebook escrevia, e vou abrir aspas: a suspeição permanente mina a credibilidade das instituições e atrasa o processo de consolidação da democracia. O respeito às leis e às instituições é a base da construção de um Estado democrático de direito. Fim de citação. Oxalá todos os oficiais de justiça, todos os agentes da justiça possam aplicar estas opiniões e orientações. Gustavo da Conceição, quando durante o exercício de fazer este programa, há umas edições atrás, falamos do caso do Tribunal de Contas, teceu fortes críticas ao setor da justiça. Pelo que viu na última sexta-feira daquilo que foi a abertura do ano judicial, prevalecem? Bom dia. Bom dia. Deixa-me cumprimentar os colegas do painel e os ouvintes da LACA a esta hora. Portanto, as críticas que fiz ao longo dos nossos programas ao setor da justiça têm a ver com o facto de eu ter tentado dar voz ao público, porque as críticas não são só minhas, as críticas andam aí na boca das pessoas, andam aí no meio, nos bairros, andam aí na sociedade. Dei voz e vou tentar continuar a dar voz. Por quê? Porque apesar da abertura do ano judicial, continua a pairar no setor da justiça alguma desconfiança, continua a pairar algum conjunto de problemas que o Zé se referiu já e, portanto, não vou repetir, mas são problemas que dificultam a realização da justiça, pelo menos na perspectiva de ser uma justiça justa. E, portanto, o que se tem que sentir é todo um esforço
de todos os intervenientes na Justiça para que ela possa mudar a imagem. E ontem foi essa grande nota que eu retirei da abertura do ano judicial, quando o mais alto magistrado da nação se referiu exatamente a isso. É preciso que a imagem da justiça mude e, portanto, todos os intervenientes têm que colaborar. Agora, para que a imagem da justiça mude, eu acho que há algumas realizações que têm que se concretizar. Por exemplo, há um Palácio da Justiça onde se têm feito as aberturas dos anos judiciais, e reparei que ontem se foi fazer isso num hotel. Bom, o Palácio da Justiça é um local de justiça, e fazer a abertura do ano judicial, enfim, num hotel, com alguma neutralidade em relação ao fenómeno da justiça, enfim, pode ter sido um recurso. Eu, honestamente, não sei o que é que se passa com o Palácio da Justiça, não sei se há algum problema técnico que impediu a realização da abertura do ano judicial naquele sítio, naquele imponente sítio, mas, honestamente, não sei, mas a escolha de um hotel só se justifica, em minha opinião, por causas profundamente associadas aos impedimentos que o Palácio possa ter. Porque, de outro modo, enfim, não consigo compreender como é que se vai para uma sala num hotel da cidade, quando se tem instalações boas, onde funcionam, enfim, os tribunais superiores, onde, por prática, se tem feito, pelo menos as últimas aberturas do ano judicial. Mas há outras coisas que dificultam a realização da justiça. E nós podemos perceber na abertura do ano judicial, pela maneira transversal como esses fenómenos estiveram presentes nos quatro discursos que integraram a cerimónia. Quer no discurso do bastonário da Ordem dos Advogados, quer no discurso do procurador, quer no discurso do presidente do Tribunal Supremo e até no discurso do mais alto magistrado da nação, houve as questões ligadas às pessoas, ao comportamento das pessoas que integram o Sistema Nacional de Justiça. A necessidade dessas pessoas, enfim, serem, por um lado, mais humanas e, por outro lado, eticamente responsáveis. Responsáveis por transmitir esse equilíbrio de que a justiça deve ser o primeiro defensor, foi manifestado por todos. E, portanto, no processo de formação de quadros, nos processos de recrutamento, espero que essa dimensão esteja presente, de formas que asseguremos que no futuro essa questão comportamental, essa questão das pessoas, seja uma questão que influencie menos as grandes decisões da justiça. Por outro lado, também esteve presente nos discursos todos a necessidade da nossa justiça para ser mais rápida e mais eficiente, poder contar com as tecnologias. Parece que a justiça está atrasada em relação a isso, mesmo tendo computadores. Os computadores são tratados como máquinas de escrever, portanto não há uma base de dados, não há digamos assim, uma plataforma que possa ajudar a realização da justiça com maior eficácia e com maior eficiência. Mas o mais alto magistrado da nação também disse que este é um processo que está
está em curso ou que vai iniciar em breve e, portanto, vai-se começar a instalar um sistema similar a outros que nós utilizamos, por exemplo, no sistema financeiro e portanto, vai-se iniciar em breve a formação pessoal, a formação dos técnicos que possam gerir o sistema, que possam usar o sistema e espero que isso venha realmente resolver um problema de rapidez que a nossa justiça de facto enferma. Há uma terceira questão e última, que é a questão do financiamento da justiça e a sua independência, enfim, enquanto um dos 3 pilares do poder aqui no país. É que, por um lado, verificamos que a justiça, que os tribunais, eventualmente a Procuradoria, estão todos a precisar de recursos. Creio que todos os setores estão e, portanto, é preciso aqui encontrar algumas prioridades. E estão, tal como outros setores da vida nacional, estão também preocupados com os salários e com as condições materiais em que os operadores da justiça funcionam. Os operadores e os integrantes do sistema funcionam. Mas parece-me que há um problema que deve merecer a nossa atenção no sentido de rapidamente ser resolvido. É um problema concreto que já se arrasta há algum tempo, não é novo, que é o problema do financiamento à Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados tem uma responsabilidade no sistema, a responsabilidade de garantir o direito à defesa de quem estiver em conflito com a lei e, por isso, por vezes, quando as pessoas não têm recursos, os advogados têm que trabalhar de borla, não é? Para manter esse direito, que afinal é um direito que nós consagramos na nossa Constituição. Por isso faz todo sentido que a Ordem de Advogados tivesse um financiamento, estivesse no Orçamento Geral do Estado, que é uma responsabilidade do Estado, para que pudesse receber um apoio direcionado em concreto, se não queremos financiar outras coisas na Ordem, mas ao menos direcionado em concreto para esses defensores oficiosos. Adebayo Vunge, entre ano sai ano, e uma das teclas em que mais se bate continua a ser a morosidade, a falta de celeridade processual. Bom dia. Bom dia, Silvio, companheiros de painel, os nossos rádio e especialmente as nossas rádio ouvintes, né? Uma vez que no último sábado celebramos o Dia da Mulher Africana e, portanto, aproveito este espaço para desejar a todas as mulheres angolanas, para desejar a todas as mulheres, de facto, um feliz Março Mulher e que continuem a ser plenas e exitosas no sentido de materializar aquilo que são as verdadeiras aspirações da mulher angolana na família, na sociedade e na nação de uma maneira geral. Bom, este tema da morosidade do sistema de justiça, não é um dos calcanhares de Aquiles. Não é? De facto, os colegas, sobretudo o Zé Guerreiro e o Gustavo, acabaram por aflorar vários aspectos muito pertinentes, mas subsiste o tema da morosidade processual e, portanto, em contraponto a isso, a necessidade de haver maior celeridade processual. Mas esta celeridade, não é, fica condicionada por 2 outros fatores. O primeiro, como referiu bem o Gustavo, tem a ver com a digitalização. O facto de ali onde há computadores não deverem ser vistos como meras máquinas como a evolução das máquinas de datilografar, não. É necessário que haja sistemas, não é? E sistemas integrados que sejam funcionais,
E ao mesmo tempo que haja pessoas, não é? E pessoas capacitadas a utilizar não só os equipamentos tecnológicos, mas também que dominem os procedimentos e as ferramentas, porque vemos muitas vezes, digamos, situações em que há constantes erros processuais, há alguma inabilidade, mesmo do ponto de vista dos técnicos dos tribunais, na relação com os advogados. As próprias sentenças, para não irmos ao extremo de alguns vícios, não é? Muitas das vezes são demasiado pobres, ou porque os juízes não têm tempo para a sua fundamentação, ou mesmo, em alguns casos, porque falta alguma maior preparação e, portanto, subsistem no fundo aqueles 3 pilares da reforma da justiça, que tem a ver com esse tema da morosidade processual, da digitalização, da maior proximidade do sistema de justiça com o cidadão, o que significa tribunais mais próximos dos cidadãos. Já avançamos na institucionalização dos tribunais de comarca e precisamos então, digamos, dar-lhe substância e expandirmos estes serviços para que efetivamente estejam ali onde estão previstos estar e se avança em termos de normalização, porque ainda na semana passada assistimos à inauguração do Tribunal, creio que de Comarca de Viana, e é necessário que esse processo seja de alguma forma mais célere, no sentido de efetivamente termos uma justiça mais próxima das pessoas, dos cidadãos. Mas essa abordagem sobre o sistema de justiça, que vem muito a propósito da abertura do ano judicial, não se esbarra nessas questões, não é? Portanto, nós efetivamente precisamos de olhar para a autonomia sobretudo a autonomia financeira dos tribunais, um tema que obviamente merece uma reflexão mais apurada, no sentido de se encontrarem mecanismos para que o cofre dos tribunais e outros, não é, sobre a forma como estes instrumentos devem ser geridas, não é, sem que configurem depois outros atropelos e outros problemas, porque também já se ouviram histórias não muito abonatórias a esse respeito. E, portanto, para ultrapassarmos as barreiras orçamentais, era necessário também avançarmos, em certa medida, com os instrumentos de autonomia financeira dos tribunais, e aí há algum trabalho, inclusive benchmarking, para aprendermos um bocado com os outros e vermos como podemos, de facto, adequar o sistema para que os próprios tribunais consigam fazer uma melhor gestão dos recursos financeiros que disponham ou que lhes possam ser colocados ao dispor, não é? E sem que à volta disso possamos ouvir outras notícias também de falta de integridade, até no seio de uma classe onde a partida se espera que haja uma conduta ética inabalável, não é? E, portanto, e isso obviamente levanta-nos o tema sempre muito atual, que tem a ver com a conduta dos magistrados judiciais e, em alguns casos, até do Ministério Público, porque a abordagem, porque isto depois, não é, e usando aquela frase, ou parafraseando o Presidente da República na frase citada pelo Zé Guerreiro, não é, isto depois acaba por afetar, não é, e minar a credibilidade da própria justiça, não é? E, portanto, é necessário que ao nível da classe, não é, nos seus diferentes órgãos, haja uma consciência de classe, não apenas no sentido reivindicativo, mas no sentido da própria classe absorver a necessidade de guiar-se e de pautar-se por padrões
éticos e deontológicos que possam ser efetivamente escrutináveis, mas inatacáveis, não é? E que no seu seio possamos encontrar juízes ou magistrados, de uma maneira geral, com um tipo de conduta como se espera. Uma outra ponta deste iceberg, que tem a ver em certa medida também com esse tema da celeridade, direta ou indiretamente, tem a ver com o tema dos advogados. Isso é verdade que são um elemento importante na consolidação do Estado Democrático de Direito, porque por via dos advogados se consegue a defesa dos cidadãos quando estejam em conflito com a justiça ou mesmo entre si, não é? Mas o que notamos, e tal como acontece digamos, nas outras áreas ao nível dos magistrados, há uma grande assimetria, não é? Portanto, notamos que os advogados e mesmo os juízes estão muito concentrados em certas cidades, para não falar do caso particular de Luanda, não é? E, em contrapartida, notamos um déficit grande de advogados e magistrados em algumas outras províncias, não é? Esse é um aspecto que, de alguma forma, acaba por violar até o princípio da igualdade inerente ao acesso à justiça em si. O outro tem a ver, em alguns casos dos advogados, com os preços que são praticados e outro tipo de condutas, às vezes pouco éticas também, ao nível desta classe, e que deveriam, obviamente, merecer uma abordagem mais contundente, não é? Ao nível da própria ordem dos advogados. Portanto, eu creio que o sistema de justiça enferma de desafios, não é? Este da celeridade acaba por trazer ao de cima outros aspectos, não é? Mas é vital que tenhamos uma justiça credível. E é preciso que trabalhemos no sentido de tornar a justiça credível e, mais do que isso, no sentido da justiça ser o tal instrumento de equilíbrio dos diversos poderes dentro do próprio Estado, com independência, com imparcialidade, porque isso depois condiciona tudo, não é? Nós estamos numa fase, digamos, social e sobretudo económica, em que precisamos dos investimentos como de pão para a boca, mas não é possível salvaguardar investimentos num ambiente onde a justiça esteja descredibilizada. E, portanto, precisamos ter a justiça credível, rigorosa, independente, séria, porque isso também é um chamariz para a atração do próprio investimento privado. Portanto, no fundo, estamos aqui, como dizem os economistas, em vasos comunicantes, não é? E a própria configuração do Estado, a própria dinâmica do Estado que queremos, obriga-nos a prestar essa atenção e a encontrarmos no sistema de justiça a resposta, não é? Credível, rigorosa, oportuna, célere, não é? Às preocupações que demandam junto dos tribunais. Credibilidade é talvez o principal calcanhar de Aquiles do setor da justiça. Rui de Castro, bom dia. Muito bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Uma mensagem especial às nossas mulheres, às mulheres angolanas. Estamos em março e então tivemos o 2, no final da semana teremos o 8 de março. E então será uma jornada dedicada a todas elas e nós enviamos daqui a nossa mensagem especial. Particular atenção também para os nossos ouvintes habituais do podcast e então aos nossos técnicos, os colegas e agora sim o tema. Bom, eu gostaria de começar por fazer menção a algumas considerações do Sr. Presidente da República relacionados com este setor judicial, que de facto é fundamental
para um Estado democrático e de direito da nova era. Porque as sociedades da atualidade, para funcionarem, têm que ter obrigatoriamente um setor judicial forte, porque é através deste que todo o conjunto de normas e regras que regem a nossa conduta ficam balizadas por instrumentos que depois são, digamos que, controlados por estes órgãos de justiça. E então tem quer a vertente da punição, como, acima de tudo, a outra da educação das pessoas para o bem-estar, o respeito da propriedade alheia, o respeito pelo próximo. Portanto, todas estas questões que iniciam na cidadania, mas que depois, se não forem bem controladas, acabam por redundar na delinquência. Então, nós precisamos de uma justiça que, como referiu o Sr. Presidente, precisa de ser justa, equitativa e célere, que sirva as pessoas, as empresas, a sociedade e o Estado. Mencionou também, Presidente, que, e mais ou menos na linha daquilo que já tinha referido o Zé Guerreiro, que não devem existir suspeições sobre a ética e idoneidade dos nossos tribunais, muito menos sobre a conduta dos juízes e procuradores no exercício de funções. Portanto, nós não temos outra justiça. Esta é a nossa justiça. Temos que acreditar na justiça que temos. E temos que, paulatinamente, indo identificar situações que não estejam bem, corrigindo, introduzindo mais meios conforme os operadores de justiça pedem, mas também exigindo uma qualidade superior a todos os operadores de justiça, porque, tal como se fala muito, que construímos muitos bons hospitais, mas depois faltam os bons médicos e bons enfermeiros. Também na justiça e noutras áreas temos de, em primeira instância, cuidar do fator homem ou mulher, obviamente, não é? Portanto, há aqui uma questão que também é importantíssima de cuidar, que tem a ver com a melhoria, a maior exigência aos futuros técnicos de justiça, quer sejam de nível superior ou médio, porque nós temos várias universidades com as suas faculdades de Direito, temos quadros formados no país bastante já, mas há alguns outros que são formados fora, que aprendem disciplinas do direito que não se coadunam muito com os nossos códigos e que estão numa fase de atualização. Mas, portanto, optamos em alguns casos pela quantidade, mas neste domínio da justiça nós temos de enveredar mais pela qualidade. Agora, para que de facto haja celeridade,
E há pouco falava também já o Adebayo, quando se tocou na vertente da morosidade, não é? É que, de facto, este é talvez dos maiores calcanhares de Aquiles que têm os nossos órgãos de justiça, porque o cidadão que está perante uma qualquer dificuldade, desde que, ainda que seja um atrito com o vizinho, ou um acidente de carro, ou o terreno que foi invadido, enfim, seja o que for, precisa de uma solução célere. E muitas das vezes o que ocorre é que os processos demoram muito tempo a serem preparados. E é neste caminho que depois começam a ocorrer situações que acredito que não estejam nos compêndios do direito. Estarão noutros, não é? Que em determinados casos o acusado acaba por ficar acusador, não é? Portanto, quer dizer, por algumas artes que depois a gente sabe e que talvez tenham a ver até com alguma corrupção. Mas, efetivamente, neste domínio, até o próprio Presidente referiu-se que é necessário que haja muito mais firmeza e, no caso, também mais celeridade para cuidar dos casos relacionados com o tráfico de droga, de combustíveis, o combate à exploração ilegal, nomeadamente o garimpo e tráfico de minerais preciosos, e nos crimes ambientais, que na edição anterior o Gustavo até falou aqui do caso do nosso marfim que foi parar ao Vietnã, não é? Mas que nós temos o abate indiscriminado de florestas, que depois vão derivar na desertificação de várias áreas. Estamos a ver o fenómeno das ravinas um pouco por todo o país, mas este fenómeno das ravinas tem muito a ver com a desertificação e com o facto de estarmos a cortar árvores sem fazermos o repovoamento florestal. Ora, daí é isto por causa do contrabando de madeira, enfim. Ora, todos estes casos que têm a ver com o dia a dia do cidadão têm que ter uma resolução muito mais rápida para que, efetivamente, os órgãos de justiça sejam respeitados. Alguns observadores vão dizendo que os cidadãos perderam até já alguma confiança nos nossos tribunais e perderam esta confiança porque tem estes casos de que há situações que dão entrada no tribunal e demoram anos. Faço até aqui um parênteses para depois mencionar que também acho que as férias judiciais deviam ser reduzidas. Acho que é muito tempo de férias e, portanto, acaba por ser pouco tempo aquele que fica para os tribunais tomarem as decisões e darem vazão a muitos processos que estão consigo, mas depois também por causa daquelas suspeições que foram ocorrendo nos últimos tempos. Uma delas que foi quase que fatal para o Poder Judicial, que foi o caso da ex-presidente do Tribunal de Contas, e que o Sr. Procurador-Geral da República também mencionou esta sexta-feira que o processo que está quase pronto e que irá ter a sua sequência e que tem a ver, de facto, com peculato, extorsão e corrupção. Ora, portanto, agregado a isto,
há, tal como o Guerreiro mencionou, alguns casos que também têm alguma morosidade, nomeadamente o da Isabel dos Santos e, bom, enfim, e outros, mas de facto creio que a nossa justiça ficaria muito mais credibilizada se efetivamente os nossos tribunais agissem muito mais rápido. Agora, para terminar, e pelo menos esta primeira parte, eu acho que também devemos ser, portanto, não apenas estarmos virados para as partes negativas, que há muitas, mas também há muito de positivo que já ocorreu. Portanto, já temos muitos mais tribunais de comarca, temos mais 2 tribunais de relação, recentemente surgiram os juízes de garantia. Com estes juízes de garantia já vários processos portanto, tiveram resolução e há aqui agora esta questão dos advogados que o Adebayo também tocou, que eu gostaria de mencionar, que de facto há 12 mil advogados, mas há muitos deles que não estão a exercer a advocacia, portanto estão virados para outras tarefas e, do meu ponto de vista, deveriam ter a carteira suspensa, tal como ocorre com os jornalistas. Também os advogados que não estão a exercer advocacia estão ligados à economia, estão noutras áreas importantes também para o país, mas neste particular não deveriam ter carteira para poder exercer advocacia. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e voltamos já a seguir. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. Voltamos ainda a falar daquilo que foi a abertura do ano judicial como mote para olharmos para as questões do setor da justiça de Baio Vuns. Bom, eu gostava de, no fundo, retomar a intervenção do Presidente da República, não é, quando fazia um apelo aos tribunais no sentido da sua atuação mais contundente em relação a alguns crimes que vão se tornando de alguma forma comuns no nosso seio, não é? E mais do que isso, também retomar um tema antigo que nós, a miúde, aqui no programa levantamos, que tem a ver com a necessidade de um debate face, sobretudo, à onda de criminalidade mais perigosa que se observa algumas vezes, não é? Que tinha a ver com a necessidade de se provocar um debate público à volta da pena de morte ou não, e aqui com alguma objetividade, longe de emoções e sensacionalismos. Mas, por outro lado, também, não é, percebermos em que medida, não é, porque senão podemos estar a viver aquilo que o Rui há bocado chamou a atenção, o facto dos cidadãos já nem quase valorizarem ou não prestarem atenção à justiça e o poder das penas, o poder corretivo das penas, porque cresce de forma perigosa, não é, o tráfico de drogas em cidades como Luanda, não é?
E o Sr. Presidente da República chamou atenção em relação a isso. Também chamou atenção em relação ao contrabando de combustíveis, não é? Outro aspecto relevante em relação aos crimes ambientais, e nós, por via do Gustavo, a semana passada, lembramos-nos do infeliz contentor de marfim traficado para o Vietnã, creio, o abate indiscriminado de árvores que continua a subsistir, não é, pondo em causa, digamos, a nossa floresta, e não obstante as restrições que são postas, mas que mesmo assim, à socapa de todos, vemos essa onda crescer de desflorestação, de desmatação por razões verdadeiramente comerciais, a vandalização de bens públicos, que é hoje algo verdadeiramente assustador, não é? E que põe em causa muitas das vezes a qualidade da prestação de alguns serviços públicos, e aqui o caso particular, por exemplo, da rede de distribuição de energia elétrica, ou ainda nas estradas onde são retirados equipamentos como tampas de sarjetas e outros. E, portanto, há aqui um conjunto de situações sobre as quais uma justiça atuante poderia exercer um papel corretivo e de desestímulo. Pelo contrário, ou por má instrução processual, ou por morosidade, por todos esses males, acabam por nem sequer ser sentidas as ações da justiça nesse sentido. Portanto, precisamos refletir e tornar a justiça um verdadeiro instrumento ao serviço do Estado para que haja esse quadro geral de normalização e até que leve as pessoas a saber estar e a saber se comportar e se posicionar na sociedade, não é? Sem elas próprias porem em causa os instrumentos e os bens públicos, para não dizer o bem-vida, né? Que acaba por ser aqui o bem maior protegido pelo Estado. Outro caso caricato, e numa altura em que assistimos à abertura do ano judicial, estamos a assistir à anunciada greve dos magistrados, e a mim o que diria, independentemente de outras razões que possam ser aqui invocadas, não é? Mas nós temos um tema da greve dos magistrados que tem a ver com o tema dos passaportes diplomáticos, não é? O que é quase anedótico, não obstante a seriedade que o tema nos impõe, porque é aquilo que no final do dia algumas pessoas têm vindo a chamar a atenção, está em causa apenas, não é, a capacidade dos juízes poderem viajar de férias sem terem necessidade de recorrer a vistos. Quer dizer, e confunde-se depois aquilo que são questões pessoais com aquilo que é o próprio sentido de Estado, não é? Quando nós há bocado chamávamos a atenção à necessidade dos operadores da justiça serem mais rigorosos na sua atuação, de modo a que eles próprios não ponham em causa a credibilidade da justiça, e referíamos também a aspectos como esses, né? E, portanto, julgo que a justiça é aqui um pilar do Estado muito sério e sobre o qual devemos prestar mesmo alguma atenção enquanto sociedade. Rui de Castro. Bom, eu queria, assim, muito telegraficamente, mencionar que sobre esta questão da vandalização de bens públicos e privados, o Presidente desta vez até chegou ao ponto de apontar os compradores dos bens vandalizados como também sendo responsáveis por este fenómeno. Mas não é a primeira vez que ele menciona. Portanto, já há cerca de 3 anos, também numa abertura de ano judicial, já havia feito menção a este aspecto, e mencionando que não só deveria haver uma atenção muito especial com relação a esta atitude, como a comunicação social deveria dar mais ênfase às sentenças. Portanto, as pessoas têm que saber
que vandalizar é crime, o crime é punível, o cidadão que vandalizou foi punido e teve a sentença X, que é uma forma, inclusive, de educar as pessoas para o bem. Por outro lado, é este assunto que o Adebayo tocou, que de facto também no final da semana tomamos conhecimento deste anúncio de paralisação da atividade por parte dos magistrados do Ministério Público. Com relação à qual o Procurador da República foi contundente, mencionando que, por lei, os magistrados do Ministério Público não podem fazer greve. Os magistrados, por sua vez, não acredito que as suas reivindicações se fiquem apenas pelo passaporte diplomático. Eles exigem melhores condições laborais, melhores condições salariais e alguns direitos que dizem que também lhes foram retirados. Portanto, há aqui que haver possivelmente mais diálogo e mais compreensão, particularmente dos magistrados, porque as melhorias salariais são transversais a praticamente todos os funcionários públicos e outros. Portanto, é uma situação que é conjuntural. Todos nós conhecemos como é que está a nossa economia, o esforço que tem estado a ser feito e, portanto, se os magistrados do Ministério Público acham que devem fazer greve, mesmo que por lei não o possam, por causa do melhor salário, o que dizer dos médicos e de outros, não é? A semana finda ficou marcada também por aquilo que foi a interrupção da circulação rumo e saindo do Dundo por conta da queda de uma das pontes que fazem a ligação àquela circunscrição e também pelas imagens que foram parar as redes sociais, imagens que consideraria caricatas de uma das muitas nossas pontes cujos pilares e cujos alicerces improvisadamente são contentores. Gustavo da Conceição. Esse assunto das estradas e das pontes nacionais é um assunto que tem que merecer a reflexão coletiva, definitivamente. E porquê? Porque, assim, experiências de outros países, enfim, onde eventualmente possam acontecer quebras de pontes ou enfim, problemas nas estradas que resultam de diferentes fatores, incluindo fatores de clima, são coisas que acontecem esporadicamente, são coisas que acontecem raramente. Portanto, o problema é que aqui no nosso país, se hoje nós fôssemos ser rigorosos, não falávamos só nos dois exemplos que o Silvio aqui partilhou. Há problemas no Kwanza Norte, há problemas aqui à saída de Luanda, há problemas em todas as estradas. Há problemas graves em todas as estradas. Portanto, nós temos que olhar já para isso e para as estatísticas, não é? De uma forma diferente para podermos resolver o problema. E não me venham falar das vicissitudes dos fatores de clima, porque há países onde chove mais do que aqui, há países onde venta mais do que aqui e, portanto, nós também podemos construir tendo em conta os nossos fatores de clima, que nós conhecemos pela eficiência dos serviços meteorológicos. Agora, temos que olhar realmente para uma questão. É a questão do tempo de vida útil das nossas estradas. Portanto, os contratos são feitos,
os preços da estrada aqui em Angola são aberrantes e, portanto, quem negocia isso tem que ter exigências do mesmo nível alto, igual ou semelhante ao preço alto que pagamos. E, ao dizer isso, temos que garantir que as nossas estradas durem pelo menos 10, 20 anos, como em qualquer parte do mundo. Depois, sim, há casos extraordinários que possam acontecer aqui ou ali, mas não pode ser com a frequência, com o ritmo, e depois não é só um problema do leste, afinal, é um problema de todo o país. Todas as estradas, todos os sítios, todas as províncias têm problemas desses. Portanto, temos que equacionar o problema com outra profundidade e olhando para outros ângulos da análise. Eu vou ficar em dois ângulos. O primeiro tem a ver com a forma como fazemos as coisas. Tem a ver com essa dimensão da engenharia. E realmente temos que parar de pagar um balúrdio por umas camadas de asfalto em cima da estrada. Umas pinceladas. Umas pinceladas, exatamente. Eu, pela idade que tenho, acompanhei na minha meninice, na minha juventude, acompanhei a asfaltagem dessa cidade de Luanda. E há zonas que foram asfaltadas no tempo colonial que, apesar de nós termos mexido, feito buraco, feito não sei o que, a estrada não se desfez. Está lá até hoje. Cito, passe na Vila Alice. Tem muitos buracos, muitas coisas, mas as estradas estão lá. Não é preciso mais retocar nada. Não é? Pode-se ter que fazer pequenas manutenções, é normal. Mas no essencial, as estradas estão lá. E eu assisti aquilo, enfim, e com um olhar que não tinha nada de especialista na matéria, verifiquei que os trabalhos eram de calcetamento, tratamento dos solos. Quer dizer, fazia-se uma coisa, pagava-se, fazia-se uma coisa consistente que durasse. Não é o filme que está a acontecer hoje. Não é o filme que estamos a ver hoje. E a segunda dimensão do problema é em relação ao tipo de estradas. Nós não podemos continuar a ter estradas nacionais onde 2 caminhões, para cruzarem, quase que se roçam nos retrovisores. Não é possível, Não é possível ter país assim. Não é possível pensar em desenvolvimento do país com o nível de estradas que nós temos. Por quê? Porque não conseguimos oferecer para a generalidade das populações outros meios. Temos comboio em umas linhas insípidas no país, mas comboio que para fazer Luanda-Malange demora um dia. Não é possível, Portanto, nós temos um mar e podíamos ter o transporte marítimo com grande eficiência, pelo menos aqui na linha de costa. Mas nós não conseguimos ter isso. Não conseguimos ir daqui para a Benguela de barco, daqui para o Lubito, daqui para o Quasa Sul. Temos dificuldades nisto. Portanto, o avião é um preço louco e não vai a todo lado, não vai sempre, todos os dias, a todo lado. E, portanto, a estrada é o recurso que nós temos. Temos que nos concentrar na estrada, temos que melhorar a estrada e temos que tornar a estrada. No tal instrumento de unidade nacional, no tal instrumento de desenvolvimento, no tal instrumento de trocas de bens e serviços. Senão não é possível. Não é possível pensarmos em desenvolvimento do país, não é possível pensarmos em melhoria da qualidade de vida das nossas populações. O exercício
que fizemos de reconstrução do país onde gastamos muito dinheiro. O exercício que temos estado e o esforço que temos estado todos a fazer, e vemos, ainda há tempos, o Presidente da República autorizou a utilização de cerca de 200 milhões de dólares para fazer as estradas de Nova Vida. Estamos à espera, estamos a olhar para isso, estamos à espera. Mas não podemos aceitar que 200 milhões feitos nas estradas de Nova Vida resultem em buracos 6 meses depois. Isto não pode verdadeiramente acontecer. E, portanto, a fiscalização, o nível de exigência de quem tem que exigir tem que subir para que a gente verdadeiramente resolva esses problemas das acessibilidades. José Guerreiro, enquanto adepto daquilo que é o desbravar o país profundo, com certeza buracos muito encontra pelo caminho. Muitos, Auxílio. Vou-me referir um pouco a isso, mas deixa-me primeiro assinalar a contundência das afirmações e da posição do Gustavo, que nos deixa de sobreaviso sobre a importância desta matéria, não é? E nos deixa quase sem falar, ter mais elementos para falar, mas também esta contundência também estava aqui a lembrar, o Gustavo deve estar com muitos problemas de suspensão na sua viatura, porque o Gustavo está bravo ao analisar a estrada. E também aí da Nova Vida, né? Da tua zona, em que puseram lá 200 milhões, e até agora, acho que até agora ainda não viste nada, Gustavo. 200 milhões já aconteceu há alguns meses e até agora nada. Mas continuamos, mantemos a expectativa. Até agora. É a esperança a última coisa a morrer. Exatamente. E de facto esta questão da ponte e da estrada que o Silvio iniciou este tema é importante, mas é uma gota d'água, né? E o Gustavo foi claro nisto, né? Nós já aqui no programa muitas vezes analisamos a questão das nossas estradas, as principais, as secundárias, as terciárias e outras, né? Desta vez foi notícia essa ponte no Coisa Norte, mas eu, por exemplo, já aqui abordei questões das péssimas condições, e aliás, satisfazendo o pedido do Silvio, já abordei questões das principais péssimas condições, variedade de destroços, né? Nas estradas de Luanda-Benguela, por exemplo, na Canjala, na via Benguela no Bango, em Cacula, no Oque, na estrada Benguela-Uambo, na estrada que liga Malanja às Luz, ao leste do país, na estrada entre as Lundas e o Mochico, que eu faço. É de facto, como diz o Gustavo, uma pouca vergonha o que se passa nas nossas estradas, face aos investimentos que foram feitos. E eu começaria, digamos, esta análise, digamos, de jusante para montante, para ver onde é que a gente vai. Ou seja, mau estado das estradas, é aquilo que anda a estragar as viaturas do Gustavo e não só, e os caminhões também. Para trás tem a ver com a qualidade das estradas. A qualidade das estradas tem a ver com os materiais, a qualidade das obras. Os materiais e a qualidade das obras tem a ver com o valor dos investimentos. O valor dos investimentos tem a ver com a ética. A ética tem a ver com a corrupção e com o mau uso dos dinheiros públicos. Não tínhamos dúvida. Eu não tenho dúvida, não é? Aliás, sabemos que as obras públicas de construção fizeram milionários. Temos que ser objetivos, não é? O Gustavo não o referiu, mas temos que ser objetivos, não é? Os milhões de dólares que gastam nas estradas para depois se pôr uma chamada recelagem ou pintar a estrada, como disse o Silvio, isto é fruto de facto de 50 para o empreiteiro, para 100 para mim, quer dizer, e o custo que sai do orçamento geral do Estado ali do Adebaia é de 150, né? Mas de facto 50 para os materiais e 100 para mim. E eles não conhecem-se. E note-se, se em outros países mais desenvolvidos que o nosso, as construções das obras públicas são fontes de corrupção permanente, a nível de autarquias, etc. Imaginemos o nosso, em que parece que alguns dos dirigentes pensam que hoje é a minha vez e ao longo dos anos temos vindo a conhecer estes factos. Lembramos do caso do INEI, até o seu diretor até foi julgado, não é? Quer dizer, e haverá outros exemplos que não foram... E se calhar tínhamos que voltar aqui à questão da justiça seletiva que abordámos no ponto anterior, não é? Pronto, a questão das estradas de obras públicas tem a ver com falta de ética de alguns, com certeza poucos, mas bons, que utilizaram os verbos do Estado, não para fazer obras na qualidade que os valores despendidos pelo Estado proporcionariam, não é?
Pronto. Nós gastámos de facto muitos recursos, não é? Mas se compararmos os recursos que gastámos com as estradas de outros países da região, não é? É vergonhoso, não é? A qualidade de umas e de outras. Não é? Por exemplo, eu costumo dizer que quando vamos para Benguela, nós já conhecemos os buracos, até já damos nomes a alguns buracos. Damos nomes. Nós temos a seguir à curva tal, está lá o buraco X. Damos nomes, como os nomes são assim um bocado anedóticos, nem vou dizer. E a gente vai passando e vai saber, olha, vamos ver como é que está o tamanho daquele buraco, não é? E assim sucessivamente, não é? Põe-se aqui a questão da manutenção também, a questão dos cantoneiros do tempo colonial. Isso daria emprego a não sei quantos angolanos, não é? Criar pequenas microempresas, dar apoio a microempresas que pudessem, ao longo das estradas. Por exemplo, para o sul vemos pequenos buracos na berma ou no meio da estrada que vão aumentando. Para o norte, onde existem a árvore frondosa e florestas, vemos estradas e os capins a irem para dentro da estrada, não é? A absorver para dentro da estrada. Quando era necessário que houvesse em permanência equipes e aí daria-se emprego a camponeses, antigos combatentes e a outros desempregados que vivem nas comunas e municípios, apoiando, replicando aquilo que seriam os cantoneiros antigamente. Mas não, quer dizer, nós, quando se houve uma manutenção de uma estrada ou uma arranjo de uma estrada, ficamos logo preocupados, porque sabemos que isto pode não ser muito sério, é a questão dos valores da nova vida, né? Porque de facto a cada viagem que a gente faz as estradas são piores. E não só, né? Dentro da cidade de Benguela, por exemplo, é uma vergonha o que se passa com os buracos da cidade de Benguela. Eu não ando em muitas vias, mesmo no centro da cidade, ali ao pé da antiga Feira Ngoma. É uma vergonha em algumas zonas que existem ali, quer dizer, isto é inconcebível que aconteça na capital de um país. E, sobretudo, volto a dizer, face aos milhões de dólares e milhões ao longo dos anos. Porque eu não estou a dizer que isto é um caso recente. Isto é um caso que já vem há muito tempo. E, portanto, por isso eu pus a questão da ética, o Gustavo colocou também essas questões. É preciso nós pormos cobro a esta situação. Pormos cobro a esta situação. E utilizarmos isso que se passou agora neste troço do Dondo para podermos pôr a mão na consciência e alterar radicalmente a situação. Porque, como disse o Gustavo muito bem, e nós já abordámos aqui várias vezes a questão dos transportes, não é? Nós temos uma ferrovia incipiente, quando qualquer país só se faz com ferrovia eficiente. E está provado, somos os países desenvolvidos, os países mais pobres, as Índias, os Bangladeshes, todos esses países, Brasil, a ferrovia é fundamentalmente um país, não é? Os preços de ataque são exorbitantes, não se pode viajar de avião em Angola, só alguns empresários, alguns dirigentes, não é? É impossível andar de avião com os preços que a TAC pratica. A via marítima, como disse o Gustavo, é inexistente. E as estradas estão como estão. As estradas são as veias da economia. Vamos fazer país como? Com discursos? Bom, meus senhores, termino assim. Vamos fazer um curto intervalo e voltamos já a seguir. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, a olhar para aquilo que são as estradas do país, num contexto em que continuamos a ter dos quilómetros quadrados de asfalto mais caros a nível do continente. Rui de Castro. Bom, de acordo com um estudo do Banco Mundial, Angola gastou uma média anual de 3 mil milhões de dólares na reabilitação de estradas no
no período de 2002 a 2009. Nos 10 anos subsequentes, passamos a consumir 2 mil milhões de dólares ano. Com esses recursos, de acordo com esse estudo, Angola poderia ter construído 3 vezes mais estradas do que aquelas que construiu. Para além deste dado, menciona-se também que há uma enorme falta de qualidade nas estradas. E, como já referiu o Gustavo, estradas de 2 faixas de rodagem em pleno século XXI. Em tempos... e já agora, para terminar esta parte do estudo do Banco Mundial, gastamos todos estes 1.000 milhões na construção de estradas, mas apenas gastamos 28 milhões na sua manutenção. Porque, de facto, o que ocorria era a construção daquelas que muitos consideram de estradas descartáveis, com as tais pinceladas, não é? E que vinha o inspetor São Pedro e começavam os buracos. Não só este inspetor São Pedro, que este ano parece que está mais rigoroso, mas também os caminhões já dos novos tempos, com carga que vem da África do Sul, da Namíbia, enfim, e mesmo de muitas das províncias do interior do país, que com uma tonelagem muito acima daquela permitida para o tipo de estradas que nós temos. O que quer dizer que o tempo de vida útil das nossas estradas, identificado como sendo de 3 a 5 anos, e realmente, como dizia o Gustavo, nós estamos a preparar-nos para celebrar os 50 anos da independência no próximo ano. E no país ainda há inúmeras estradas asfaltadas na era colonial. O Gustavo citou aqui a Vila Alice, e eu também gostaria de citar a estrada do Bié para o Menong, que já tive a oportunidade de passar lá algumas vezes, e de facto, salvo algumas situações, mas quer dizer, nota-se ainda um asfalto onde se pode caminhar bastante bem, quase 50 anos depois, ou se calhar mais, não é? Portanto, estamos aqui perante algo que tem a ver com a tal falta de ética de quem esteve a conduzir este processo e quem deveria ter acompanhado, porque também no processo foram contratadas empresas de fiscalização. Então, estes fiscais também são responsáveis por aquilo que nós estamos a verificar nos dias de hoje. Há também, já agora, casos que servem para ver o outro lado da questão. Para quem conhece ali aquela zona da Sonils, junto ao Porto de Luanda, por causa da quantidade de caminhões saídos do porto e saídos daquela base, optou-se por fazer uma estrada recorrendo a betão, pois a partir daquela altura, e já lá vão anos e anos, nunca mais houve problemas ali naquela via. O Zé Guerreiro, aqui há uns anos atrás,
escrevia umas crónicas para o Jornal de Angola e muitas delas foram dedicadas à estrada que passava, à rua que passava à frente da sua TVC. Pois, depois de um trabalho também muito bem feito, nunca mais houve problemas ali. Ou seja, quando há rigor e quando se quer efetivamente levar a sério um trabalho, também sabemos fazer. Então, agora é preciso replicar isto para o resto do país. Bom, nós efetivamente temos graves problemas com as nossas vias e também temos uma economia que tem que funcionar. Os agricultores queixam-se muito de que há uma quantidade enorme de produtos que são cultivados e produzidos em determinadas zonas e que não se consegue escoar. Portanto, há que cuidar das estradas primárias, depois as secundárias, as terciárias, enfim, até se conseguir chegar até lá longe, desbravando em alguns sítios, terraplanando outras. Bom, enfim, há aqui toda uma dinâmica de estradas e estradinhas, vou usar só este termo, porque de facto não há dinheiro para fazer tudo. O que eu creio é que também já seria a altura, da mesma forma que nós consideramos que devíamos ter um aeroporto da dimensão deste novo o Aeroporto Internacional Agostinho Neto, que definimos agora uma forte estratégia para o corredor do Lobito a nível ferroviário e que as ferrovias depois poderão ter até alguma interligação com o caminho de ferro de Moçambique, o caminho de ferro de Luanda, enfim, outros. Também já seria a altura de se começarem estudos ou de se criarem fontes de financiamento para partirmos para autoestradas. Creio que era fundamental nós iniciarmos uma boa autoestrada Luanda, Uambo, Ila, Cunene, com ligação à Namíbia. De seguida, outra que ligasse do Dom, do Malange, Saurimo, Luena, com ligação à Zâmbia. E, mais tarde, uma terceira, ligando a uma proposta que foi apresentada ainda pelo Ministro da Construção, Higino Carneiro, de construção de uma ponte sobre o rio Zaire para ligar, para terminar com a descontinuidade com a província de Cabinda, e que seria uma autoestrada que dava depois ligação para os Congos. Era uma estratégia que deveria haver no domínio da rede rodoviária, tendo em conta até o nosso posicionamento na região, a livre circulação de pessoas e bens e também a troca de mercadorias no mercado da SADC. Portanto, estas vias são fundamentais. Obviamente que a estas autoestradas ficariam ligadas estradas como as que temos agora e que, paulatinamente, iriam ser também transformadas em estradas mais largas e, sobretudo, com um separador central, porque, efetivamente, uma das grandes causas dos acidentes que existem nas nossas estradas tem a ver com os dois sentidos num mesmo bloco de estrada, digamos assim, porque as estradas não têm a largura suficiente para os carros que circulam, é difícil fazer determinadas ultrapassagens, os caminhões têm os seus atrelados e os condutores não sabem fazer a compensação por causa do atrelado. Enfim, há um conjunto de problemas aí que depois resultam
em acidentes e mortes e perdas materiais. Portanto, acho que temos de partir para essa solução com urgência. A questão também dos caminhões com muita carga. Em tempo já se tinha dado este passo, mas parece-me que as balanças que ficaram de ser colocadas estrategicamente nas principais estradas já não funcionam. Então é preciso que voltem a ser instaladas, reparadas, colocadas novas, porque este tempo de vida útil tem também muito a ver com este particular. Acho que há de facto muito a fazer, mas por enquanto fico aqui. A de Baio Vunge talvez seja das coisas mais democráticas e, pelo mau sentido, o mau estrado das nossas estradas. Quer em bairro pobre, quer em bairro rico, os buracos estão lá. Aliás, há uma expressão que eu gosto muito do Pepe Tela, que dizia, a propósito de Luanda, né? E perguntavam exatamente uma coisa mais ou menos similar, e ele caracterizava Luanda como sendo toda uma seca, né? Portanto, não há hoje diferença entre o Alvalade e o Sambizanga, no extremo, ou entre Talatona e o Kazenga, não é? Portanto, os buracos que há em Talatona, e quem circula por Talatona sabe muito bem, e pode encontrá-los na mesma dimensão, ou pior ou menor, não importa, também no Kazenga, e por aí seguimos, não é? Portanto, de facto, nisto ficamos democráticos, né? Ou iguais, né? Igualamos-nos, como fizemos. Mas esse tema das estradas, não é? De facto, os colegas, ao antecederem, acabaram por ser muito profundos nas análises que fazem, não é? E confesso que deixam muito pouco espaço, porque muito do que contava dizer foi dito, né? De qualquer modo, no pouco que me resta, deixo algumas arestas. A primeira tem a ver com essa questão financeira, né? O facto das estradas terem representado um custo alto ao longo desses anos, sobretudo de Angola em paz, não é? E com implicações ao nível da dívida pública, né? Algumas, é verdade, que foram construídas com recursos próprios, mas outras constituíram processos de endividamento, não é? E, portanto, nós deveríamos ter sido mais rigorosos nisso, porque o que herdamos é sofrível, não é? É sofrível, sobretudo quando comparamos a nossa própria realidade. Nem sequer vale a pena já estarmos a comparar-nos aos nossos vizinhos ou outras realidades bem mais distantes, porque é aquilo que Gustavo dizia, e eu também cresci na Vila Alice, e ainda hoje, quando vou à Vila Alice, encontro as estradas que são as mesmas, obviamente que foram feitas ainda antes de eu próprio ter nascido, e continuam por lá. Com um outro retoque, com outro ajuste, elas continuam por lá, assim, quase 50 anos depois. E, portanto, nós deveríamos ter, no fundo, esse padrão de qualidade. E o que é que acontece, então? O que acontece é que nós temos um serviço de fiscalização que é ineficiente, não é? Pouco profissional, não é? Em que os fiscais e os empreiteiros muitas das vezes se confundem, não é? Quando não há vezes em que temos a empresa de fiscalização que é do mesmo grupo ou tem graus de cumplicidade assustadores e que acabam por ser muito pouco rigorosos no trabalho que efetuam, não é? E os donos das obras também não têm, digamos, o escrutínio em relação àquilo que é contratado, porque muitas das vezes, tal como referiam os colegas, estão implicados em outro tipo de manobras que põem em causa, ferem o interesse público. Depois, decorrente disso, o que é que vamos tendo? Vamos tendo problemas ao nível da qualidade dos materiais.
não é? E do ponto de vista mesmo das obras, tecnicamente, não é? Por isso é que temos estradas com faixas de rodagem super estreitas. Aliás, há casos até em que nós tivemos redução do número de faixas. Eu lembro-me, se não estiver enganado, acho que ali naquela estrada da Kibala, o Akukungo, ou mesmo do Donda, o Akukungo, aquela estrada, eu já passei por lá em circunstâncias anteriores em que a largura era maior e alguns anos depois, feitas outras obras, notei que a faixa de rodagem foi extremamente reduzida. Quer dizer, são coisas assim que vamos vendo que são um autêntico contrassenso, né? Ou ainda essas faixas, essas estradas com retornos, tal como eu referi há bocado o Rui, com retornos no interior, quer dizer, e que depois tem outro tipo de implicações ao nível dos acidentes e tudo mais. Portanto, temos uma rama rodoviária que, no lugar de ajudar o nosso desenvolvimento, está a comprometer, não é? Está a comprometer. Ainda mais agrava tudo isso porque nós temos problemas de manutenção, né? Não só por conta do pouco investimento que fazemos, mas por conta mesmo de alguma desorganização. Não é claro, ao nível das nossas estruturas, quem tem de facto a responsabilidade pela manutenção das estradas, não é? E muitas das vezes o nosso problema reside aí, ou poderia ser minimizado aí, né? Se nós o primeiro buraco fosse suficientemente acautelado, seguramente não teríamos depois os buracos com epítetos, né, que referia o Zé Guerreiro, já subejamente conhecidos e que vão se alastrando. Às vezes até, como se diz na própria linguagem popular, mas convém não fazer a manutenção, porque depois no final do dia conseguem-se fazer novas empreitadas sobre estradas que já foram ou construídas ou reabilitadas ou tudo mais, e ficamos aqui neste ciclo vicioso. E dizia que essa nossa rama rodoviária, ela, no lugar de facilitar a mobilidade, acaba por ainda ser um constrangimento, porque nós, ao volume de despesas que fizemos entre 2002 e 2019, pelo menos nos dados que apresentou há bocado o Rui, à volta de 40 mil milhões de dólares, um bocado mais, não é? Tínhamos tempo para ter autoestradas, seguramente, né? Tínhamos aqui margem para já ter essa ponte do Soio sobre Cabinda, tínhamos espaço para já ter a estrada da Nova Marginal feita, não é? E não termos a vergonha, não é, de assistirmos aquele ponteco, porque é assim que eu chamo, aquela obra que está ali um bocado antes da ENAP, não é? Que supostamente é um ponto convergente da Nova Marginal, que ninguém sabe bem como, nem porquê, que aquilo aparece ali. Quer dizer, há aqui, ou pelo menos não são prestados esclarecimentos públicos para que se perceba o racional daquele ponteco, e, portanto, e vamos assistindo outras estradas a se degradarem, não é? Porque, efetivamente, depois de termos esbanjado no período das vacas gordas, estamos agora numa fase de mais restrições, com mais dificuldades de acesso a financiamento e, portanto, com mais dificuldades de conseguir avançar com um plano de grande envergadura, né? Porque estamos a falar de infraestruturas públicas de grande envergadura que ajudariam a dinamizar a própria economia como um todo, né? Um projeto nacional de grandes autoestradas como essas identificadas pelo Rui, e não precisavam ser todas feitas ao mesmo tempo, não é? E também podemos avançar com outro tipo de modalidades, como as PPPs, que ajudariam a diminuir esse encargo para o Estado. Mas, de facto, o que subsiste, então, quando vemos aquelas notícias das pontes degradadas, das vias. Aliás, nós aqui no programa várias vezes referimos, e eu lembro-me de uma vez que fui a Malange e também fiz nota disso aqui no grupo Por Estrada, e de facto era assustador o estado em que se encontrava o troço Maria Teresa Della Tanto. Quer dizer, aquilo é algo completamente inadmissível. Né? Até porque estamos a falar de uma estrada
em relação à capital do país, está numa distância relativamente curta e que, portanto, merecia outra dignidade, outro tratamento, principalmente por causa das implicações sociais e económicas que ela pode gerar, não é? Há bocado o Zé Guerreiro dizia que as estradas acabam por ser aqui a veia, não é? Que poderia impulsionar ainda mais toda a nossa atividade económica, e de facto são. Não é? São, mas parece-me que precisamos prestar maior atenção a esse tema. Mal ou bem, os recursos com muita dificuldade, mas vão sendo mobilizados, mas depois o resultado ou é muito lento, ou então não tem o efeito que todos gostaríamos de ter, sobretudo do ponto de vista da sua envergadura, da sua qualidade. Não é? E é esse o desafio que nós temos, porque o custo, quando olhamos para o nosso custo de construção de estradas, e é verdade que, obviamente, que nós não podemos comparar o custo de construção de uma estrada no leste do país hoje, nas condições atuais, do mesmo custo de construção de uma estrada em Luanda, por exemplo. É verdade que sim, mas nós não podemos ter aberrações de custos, não é? E para depois termos estradas com qualidade completamente questionável, não é? E de durabilidade ainda mais questionável ou mais sofrível, não é? Porque estamos a comparar estradas que foram construídas há 50 anos e que vão lá estando, e estamos a falar de estradas que estão construídas hoje e que o nosso prazo de garantia é 3, 5 anos. Quer dizer, não, e portanto julgo que várias instâncias do poder do Estado que têm voto nessa matéria devem intervir, para além de que precisamos de uma abordagem mais estruturada no sentido de, digamos, dinamizarmos um plano nacional, não é, para as estradas, não é, no sentido da sua construção, das primárias, das secundárias, até mesmo da sua organização, porque, repito, subsiste muita confusão institucional sobre o papel dos ministérios, dos governos provinciais, das administrações municipais, de empresas que possam ter a vocação de gestão, daquilo que pode ser terceirizado ou não, que brigadas. Portanto, há aqui um emaranhado de questões que acabam por arrastar-nos nesta situação em que estamos hoje, mas sobre as quais, repito, é preciso pararmos e, de facto, sairmos dessa situação com objetividade. E aqui sim, né? Este exemplo, por exemplo, que referimos, passa a redundância, que referimos do Nova Vida, onde vamos gastar mais de 200 milhões de dólares, não é? Não podemos, daqui a 6 meses, olhar o estado daquelas estradas e encontrarmos na mesma situação. Para além de que é necessário um exercício, não é, de maior transparência, até das próprias empresas, no sentido de permitirem que qualquer cidadão possa auditar, possa assistir, possa olhar, possa questionar e estar realmente inteirado daquilo que cada uma das empresas faz ao nível do país na construção de estradas. Nós voltamos já com os destaques da semana. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, e este último bloco, como de costume, é reservado a olhar para aqueles que foram os principais destaques da semana. José Guerreiro. Bom, colegas, eu diria que quase deprimido com as análises feitas por todos nós, pelos colegas, nos 2 temas anteriores, né? E estava aqui a pensar, estamos de facto mal, temos ainda muito para fazer. E de facto, as análises hoje dos 2 temas deixam-nos com uma certa depressão sentimental. Bom, mas voltemos então às questões dos destaques, e para isso que talvez traga coisas positivas, né? Eu, no meu primeiro tema do minuto, eu queria assinalar o Dia da Rádio em Angola. Comemorou-se no dia 28 de fevereiro, né, na semana passada, portanto, o Dia da Rádio. A data, como sabemos, assinala a primeira emissão de ondas curtas de uma estação de rádio, né, que foi realizada a partir de Benguela. Do onde é que deveria ser mais, né? Tinha que ser a partir de Benguela, né? As inovações no país, felizmente, saem assim um bocado da minha terra.
e foi levado a cabo por um profissional chamado Álvaro de Carvalho, né? Como todos sabemos, para apontar a história. Portanto, saúde depois os radialistas por ocasião do Dia da Rádio em Angola. E porque há alguns espertos sempre a quererem inventar e reescrever a história em vários domínios. Eu lembro-me que o meu primeiro livro que publiquei sobre publicidade foi fruto de umas tentativas de alguns espertos que inventarem a história da publicidade em Angola. E para que, de facto, conforme eu disse, havendo esses espertos a quererem reinventar a história, reescrever, quero mesmo, e os ouvintes que me desculpem, os colegas, quero mesmo deixar alguns nomes que de facto fizeram parte da história da rádio em Angola. A rádio em Angola, desde os tempos passados até hoje, une os angolanos, une o país, leva informação, leva esclarecimento, leva cultura, leva entretenimento, e temos de dar muita importância à rádio em Angola. Pronto, é preciso deixar para a memória futura aqueles que de facto fizeram rádio e fazem rádio, para que não haja espertos a inventar novas modas. Eu queria começar por lembrar aqueles que considero, e vou falhar muitos com certeza, eu vou dizer quase de cor, mas vou falhar muitos, e que me desculpem aqueles que vou falhar, mas aqueles nomes importantes da rádio de Angola dos anos 60 e 70, por exemplo, Rui Oscar de Carvalho, Manuel Berenguel, Maria Luísa Fansoni, Francisco Simões, Sebastião Coelho, Zé Maria de Almeida, Artur Queiroz, Norberto Castro, Maria Diná, Artur Arriscado, Artur Neves, Ana Maria de Mascarenhas, Horácio Reis, etc, etc, etc. Perdoem os que eu esqueci, que terão sido muitos. Mas quero deixar Lemos. Só referências. Diz? Mesquita Lemos, exatamente. E haverá mais. Depois passaria para a geração seguinte, não é? E continuarei a esquecer-me de muitos nomes também, infelizmente, que me desculpem, aqueles que eu esquecerei, mas não é por intenção. Mas lembro-me, continuando a citar quase de cor, lembro-me nessa geração seguinte, lembro de Manuel Rabelais, José Rodrigues, Paulo Simões, Ismael Mateus, Ladislau Silva, Mateus Gonçalves, Amélia de Aguiar, Reginaldo Silva, João Carlos Van Dunen, Carlos Ferreira Cassé, António Fonseca, Celeste Bicho, Jorge Calado, Kim Gonçalves, Amélia Mendes, José Luís Mendonça, Pedro Fernandes, Vânia Varela, Amílcar Xavier, Vasco Inguri, Laurinda Santos, Arlindo Macedo, Pedro Neto, São Matos, Ibris José, Silva Júnior e tantos outros desta, digamos, segunda linha do pós-independência. E agora também, naturalmente, também para que continuem a fazer a sua história, lembro-me dos mais recentes, mas também alguns deles já com muitos anos disto na estrada, né? Como Paulo Miranda, Paulo Gomes, Alves Fernandes, João Pinto, Stanislau Garcia, Afonso Quintas, Silvio de Abreu, Drummond Jaime, José Silva, Jorge Gomes e outros. E não dizendo nomes, o saúde também os profissionais da rádio de todas as províncias, quase sempre anónimos, que fazem um trabalho, fizeram e fazem um trabalho importante e prestigiante, e aí o Rui de Castro poderia falar muito deles, do AMBO e do BIE, sobretudo nos tempos de guerra. Não é? Eu, através de todos estes nomes, e que peço desculpa por ter sido exaustivo, saúdo todos os profissionais da rádio em Angola, quer das estações públicas, quer também das estações privadas e comunitárias, não é? Todos aqueles que têm feito o seu trabalho com independência, credibilidade, ética e profissionalismo, ajudando a construir o país ao longo de todos estes anos. Como há, de facto, muita gente a querer reinventar e reescrever a história, achei necessário ser preciso, claro e objetivo, para que não se percam aquelas pessoas que ao longo dos muitos e muitos anos do país fizeram rádio em Angola. O meu segundo e muito rápido tema tem a ver com, porque eu já não é a primeira vez que eu me mostro preocupado com o país real, né? E uma vez que tenho aqui referenciado a questão do albinismo, eu quero saudar uma ação desenvolvida pela Administração Municipal do Balombo, na província de Benguela. Cerca de 200 produtores de albinismo naquele município receberam kits de proteção de pele, meios de higiene pessoal e artigos de alimentação.
E ao trazer este tema para aqui, mais do que os artigos que eles receberam, trago este assunto ao meu minuto, nomeadamente para voltar mais uma vez à visibilidade desta causa, para que em todo o país outras e variadas iniciativas possam surgir de proteção e apoio a estes cidadãos. Rui de Castro, os seus destaques da semana. Bom, eu queria primeiro passar aqui dois nomes, já agora ligado aqui a todo este leque de profissionais da rádio, para recordar duas pessoas que já faleceram. O Carlos Pereira, do AMBO. Muito bem. E o Abel Abrão, do BIE. Abel Abrão. Bom, dos temas de destaque da semana. Primeiro, depois de alguma discussão até pública sobre os organismos do Estado, governos provinciais, administrações municipais, embaixadas, que não estão a prestar contas devidamente, o governo aprovou um diploma no domínio das finanças públicas que determina, a partir de agora, auditorias externas aos institutos e empresas do setor empresarial público. Creio que passaremos a uma nova etapa, uma etapa de boa prestação, ou pelo menos de melhor prestação de contas de dinheiros públicos, portanto, dinheiros de todos nós. Sobre dinheiros de todos nós, tivemos a informação de que os bolseiros do INAGB estão há mais de um ano sem valores sem valores das suas bolsas internas. Estas bolsas deveriam ser pagas mensalmente, mas há vários estudantes que já não a recebem há mais de um ano e alguns foram mesmo interditados de frequentarem provas escolares por falta de pagamento nas universidades onde estão matriculados. Ainda durante a semana finda decorreu a reunião da CIAST. A reunião termina hoje, mais logo iremos ouvir qual será o comunicado final, mas me chamou a atenção o discurso de abertura do presidente da conferência, Dom Manuel Imbamba, que se referiu ao facto de que os angolanos correm o risco de se habituarem à pobreza e de se acomodarem à miséria, e que tal situação se deve a uma profunda crise de ética, sendo que a gestão ética do serviço público é a chave para seriedade, honestidade, responsabilidade e compromisso social. Como não haverá forma de estabelecer um decreto para que a ética surja de um dia para o outro, é todo um processo educacional. Acho que a Igreja deveria, ela própria, estar na linha da frente da educação pela cidadania, e onde também iria esta matéria da ética ter uma atenção especial. Neste capítulo, eu acho que, fruto de muitas e boas experiências do passado, há muitas missões evangélicas, cristãs e outras, que têm infraestruturas que se estão a perder, e que poderia haver uma estratégia no domínio da construção para reparação destas missões
e para que fosse a sua gestão entregue a igrejas que provassem de estar com capacidade, por formas a apoiar também no processo educativo nacional. Por último, queria saudar o cardeal Nascimento, que completou 99 anos de vida. É, neste momento, o cardeal mais velho do mundo. Portanto, é um orgulho para todos nós, sobretudo pela vida de nacionalista e de educador que teve e que sempre foi um farol para várias gerações. Portanto, as nossas felicitações. Adebayo Vuns, os seus destaques da semana. Obrigado, Silvio. E o Rui, acho que roubou-me 2 dos meus temas. Então, mas de qualquer modo, estendemos as felicitações ao cardeal, não é? E aliás, eu fiquei surpreendido com a notícia de que era o cardeal mais velho da Igreja neste momento. E também levantou uma questão de perceber, junto dos amigos da Igreja Católica, sobretudo do prelado, perceber porque é que não temos outros cardeais, não é, angolanos na Igreja angolana. E a abordagem do Dom Imbamba fez-me pensar sobre o papel da Igreja em relação à pregação sobre os valores, não é? E acredito que a catequese e também as homilias deveriam prestar mais atenção a esse aspecto, não é? Com abordagens muito mais contundentes e mais práticas, não é? Para efetivamente a Igreja ser pioneira neste processo, não é? Porque a questão ética é já uma questão transversal a toda a sociedade, já não há eles e nós, ou vocês e nós, não. É um tema que se enraizou de tal ponto que merece uma abordagem transversal a toda a sociedade. Outro aspecto, o BPC que volta aos lucros, não é? O banco que está na sua fase de recuperação, começa a dar sinais, não é? Fruto do trabalho de saneamento que foi feito por vários conselhos de administração que passaram pelo banco ao longo destes últimos 5 anos, sensivelmente, pelo menos tivemos 3, e, portanto, começa a dar aqui os seus primeiros sinais. Vamos ver se não é uma sazonalidade, mas, de qualquer modo, são sinais interessantes. Mais do que isso, o banco voltou a redinamizar programas de crédito e houve um apetite tão grande que o seu instrumento de crédito ao consumo terá de ser reavaliado, porque efetivamente há mercado, não é? E fruto desse mercado, eu também gostava de saudar 2 instituições do setor financeiro que têm se destacado muito no apoio ao crédito à economia, a pequenas iniciativas, e eu acredito que é aí que poderá ser o nosso fator de diferença e transformação. O FADA, no apoio à agricultura familiar e cooperativas, pelo país, pelos vários municípios, temos estado a assistir operações de financiamento, de pequenos financiamentos, mas que efetivamente atendem aquilo que são as reais necessidades dos agricultores para, de alguma forma, dinamizar esse processo de aumento da nossa produtividade. O outro fundo é o Fundo de Garantia de Crédito, né, que está também nesse processo de, com alguns bancos, aumentar, digamos, o crédito disponível à atividade empresarial pelo país, não é? E tentarmos, de alguma vez por todas, afastar essa assimetria tão grande
de crédito concentrado apenas em Luanda e levarmos o crédito ali onde realmente existem atividades económicas produtivas de vários setores, não é? E eu sei que na última semana estiveram a trabalhar na província do Bengo, onde anunciaram uma carteira de cerca de 200 mil milhões de kwanzas, cerca de 200 milhões de dólares, para financiar a economia ou pelo menos projetos empresariais vários pelo país. O último ponto tem a ver com a aprovação da nova divisão política administrativa, que vai então instituir no país brevemente uma nova divisão político-administrativa, um redesenho da nossa cartografia, do nosso mapa, não é? E passaremos a contar com 20 províncias, 325 municípios e 375 comunas. A ideia é aproximar os serviços da administração do Estado aos cidadãos, e eu até sobre essa matéria tenho vindo a refletir sobre o facto de nós termos, de alguma forma, no país, uma grande dispersão da população pelo território, no lugar de alguma forma, trabalharmos numa melhor concentração da população, e matéria sobre a qual, obviamente, teremos que ouvir sociólogos e antropólogos, porque torna-se mais difícil para o Estado poder acompanhar esse ritmo de surgimento de novos aglomerados populacionais e de disponibilizar serviços na mesma velocidade. E, portanto, é matéria que merece uma apreciação de sociólogos e antropólogos, mas, de alguma forma, vamos então conhecer essa nova divisão política administrativa e ver quais serão os efeitos disso em termos reais e práticos, para que o serviço do Estado esteja mais próximo do cidadão, mas mais do que o serviço estar mais próximo, que seja um melhor serviço também que é prestado ao próprio cidadão. Gustavo da Conceição, os seus destaques da semana. Esta coisa de ser o último, bom, realmente o Zé já passou por um destaque que eu trazia, que era o dia da rádio. O Rui passou também por um destaque que eu trazia, que era a união da SIAST e a longevidade do cardeal, a quem gostaria de cumprimentar e saudar. Os três tocaram noutro destaque que eu trazia, que era a questão da vandalização dos bens públicos, e, portanto, eles aproveitaram-se do discurso do Presidente na abertura do ano judicial para tratar do assunto e, portanto, esvaziaram-me aqui as preocupações que eu trazia com o roubo dos ferros e das ferragens e dos cobres, a destruição, enfim, da cidade por causas, pelos níveis, se calhar, de pobreza que temos. Quero, naquela zona do Benfica e Talatona, até os sinais de trânsito verticais estão a ser cortados, serrados na base para ser vendidos. Se vocês olharem para a ilha de Luanda, ali a parte do parque, aquelas ferragens que tinham em cima do muro, lindíssimas, não existe nenhuma para mostrar. Portanto, é preocupante. Mas como eles já tocaram, vamos ficar aqui em três assuntos. O primeiro é saudar a polícia por mais um aniversário e dizer que a idade da polícia justifica, enfim, melhoria na qualidade do seu trabalho e justifica que a população sinta melhor os efeitos do seu trabalho. E, portanto, eu queria dizer à Polícia Nacional que, enquanto cidadão, quero continuar a acreditar e a contar com eles, na expectativa de que possam continuar a fazer bom trabalho, a garantir a segurança das populações e dos bens públicos. Para concluir o meu minuto, que é rapidíssimo, face à realidade que os meus colegas já abordaram, eu gostava também de saudar o Jornal dos Desportos, por ser a única imprensa desportiva
de especialidade desportiva e, portanto, quero aqui lançar o encorajamento a esse grupo de jornalistas que cotidianamente imprimem, se preocupam com as atividades desportivas e põem num jornal para que possa ser consumido pela população. E, portanto, são 30 anos que o Jornal dos Desportos vem fazendo isso. E, portanto, tenho que os saudar nessa hora. E, para concluir, deixar um abraço de solidariedade a alguém que foi uma referência desportiva do país. Para mim, o melhor jogador de futebol que esta terra viu nascer. Estou-me a referir a Daniel Dunguidi, que ao longo da semana passada não passou muito bem. Sei que ainda está hospitalizado, mas com boas melhorias. E por isso daqui também aproveito os microfones da LAC para lhe mandar um abraço e desejar-lhe rapidíssima recuperação. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. Despedem-se de si Adebayo Vunge, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Rui de Castro, Anacleto José e Silvio de Abreu. Você pode voltar a ouvir este programa em formato podcast em radioplaydigital.com. Bom dia e boa semana. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Adebayo Vunge, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.